se prepara, porque nós precisamos clamar a Deus. Fala para a pessoa, precisamos clamar a Deus. Você está com problemas, dúvidas, inseguranças, doenças, sei lá o que pode estar acontecendo na sua vida. Eu quero dizer para você que invoca-me e eu te responderei. Essa é o que a palavra de Deus fala. Ela fala assim, ela não fala para tal ou tal situação. A palavra de Deus, a Bíblia, ela fala assim, invoca-me, clama a mim e eu te responderei. Chama a pessoa do seu lado para clamar a Deus, para invocar o Senhor. E eu, em nome de Jesus, eu invoco, juntamente com todos esses meus irmãos, Senhor, invoco a sua presença. Por isso, Senhor, invocamos a presença dos teus anjos nesse lugar. Os anjos são aqueles enviados por Deus, são instrumentos de Deus. A palavra de Deus também nos diz, escuta o anjo que eu mando para o seu lado. Você pode não estar vendo, mas o anjo é mandado para acompanhar a sua vida. Isso que a palavra de Deus nos diz. Não é eu que estou falando, a Bíblia fala isso. Desde o Velho Testamento ela diz assim, escuta o anjo que eu estou mandando para te acompanhar. Então nós temos a certeza de que quando nós andamos aqui na terra, nós temos os ajudantes de Deus. Anjos são emissários, ajudantes de Deus. A função deles aqui na terra, esses que estão na terra, é ajudar nós humanos. Então ele está cumprindo o papel dele. Então você tem que pedir, você tem que invocar também os anjos do Senhor que te acompanham, para que você escute, para que você veja a voz dele, que às vezes está tentando falar com você e você não está escutando, porque você não sabe que ele fala com você. Então, vamos clamar, em primeiro lugar, os anjos do Senhor, que eles se façam presentes, eles estão aqui, mas que eles se façam presentes, nós queremos que eles estejam conosco na nossa caminhada aqui na terra. Você tem dúvidas das coisas que você tem que decidir na sua vida? Você tem medos das coisas que você está precisando de dar um encaminhamento? Você está preocupado? Eu também estou. Todos nós temos as mesmas preocupações nesta vida que vivemos aqui na terra. E hoje a gente vai pensar como é que Deus vai nos trazer as respostas, as orientações, as libertações que nós precisamos. Fala para a pessoa do lado, presta bastante atenção, que Deus hoje vai nos ensinar como é que nós podemos vencer tantas coisas na nossa vida. Coisas que acontecem comigo, coisas que acontecem com você e coisas que acontecem com todo mundo. É normal, porque a vida na terra, ela é assim para todos. Só que o Senhor nos dá as orientações de como nós vamos conseguir vencer, como nós vamos conseguir passar para frente, como eu vou conseguir ter a resposta. Essa é a grande diferença daquele que busca Deus. Por isso, invoca Deus, busca Deus, porque é Ele que vem te trazer a resposta. E a primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina é que Ele envia sim o anjo para falar. Muitas vezes, é que você não sabe, mas muitas vezes quem está te dando a direção é o anjo que Deus está mandando em resposta à sua oração. José, pai de Jesus, quando eles queriam matar Jesus, quem avisou foi o anjo, em sonho. O anjo foi lá e falou, vai embora daqui que vão vir querer matar o seu filho. Avisou e ele fez o quê? Obedeceu. Esse é o segredo. O Senhor sempre vai querer falar com a gente, seja com o anjo, seja com o Espírito Santo. Ele sempre vai querer, sabe por quê?
Deus não é o autor do mal. Quem é o autor do mal é o diabo. Deus é o autor do bem na nossa vida. Deus quer a salvação de todos nós. Deus quer a nossa vida segura. Ele quer a nossa vida feliz. Fala para a pessoa do lado, Ele quer a nossa vida feliz. O diabo que quer a tua vida destruída. O diabo que quer você acabado. O diabo que quer você roubado. O diabo que quer você doente. Não é Deus. Ponha isso na sua cabeça. Não é Deus que quer isso para nós. Primeira coisa que nós temos que entender é isso, nós vamos pôr na nossa cabeça. Põe a mão na tua cabeça. A gente precisa de uma mente renovada, uma mente recuperada. Porque o que nos ensinaram sobre Deus, sobre a vida, sobre os problemas, não sei você, mas eu aprendi assim, que você aguenta, que você enfrenta, que você sofre, que você chora, mas não tem problema. E ainda falam assim para nós: oferece a tua dor para Deus, oferece o teu sofrimento para Deus, como se Deus precisasse de sofrimento. Quem gosta do sofrimento é o diabo. Ele gosta de ver a gente chorando. Ele gosta de ver a gente se arrastando. Ele gosta de ver a gente preocupado. Ele gosta de ver a gente doente. Não é Deus que gosta disso. Não está na palavra de Deus que Ele quer vida arrastada, sofrida. Ao contrário, Ele fala assim: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. O que é vida em abundância? É doença? É sofrimento, é lágrimas, é choro, é destruição familiar. É isso que é a vida em abundância. Pare e pensa um pouco. Pare e pensa um pouco. Alguém te ensinou alguma coisa errada. Eu não vou nem dizer quem, porque eu não sei. Alguém ensinou um caminho de Deus errado, dizendo que Deus é o autor do mal, que Jesus traz o mal. Não, Jesus traz a bênção. Jesus morreu por nós e disse: todo aquele que quiser, vem comigo. Ele fala, antes dele morrer lá, depois na oração sacerdotal, ele fala assim: todo aquele que me seguir será apresentado diante de Deus, estará comigo. Eu venci. Ele fala isso, está lá na Bíblia. Eu venci, você também vai vencer. Fala para a pessoa: você também vai vencer. Seja lá o que você estiver passando. Seja o que estiver acontecendo na sua vida. Entenda isso. E eu pedi, põe a mão na sua cabeça. Sabe por quê? E põe de novo. Porque nós estamos com a mente perturbada. Nós aprendemos e nós incorporamos uma fé que não é verdadeira. Não é a que Jesus falou. É alguém que saiu ensinando essas coisas e foi acreditando. Não. Não é o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala o contrário. A palavra de Deus fala: você terá luta. Terá. Ele não tira a luta, não. Ele fala: você terá luta. Mas você vai vencer. Você vai conseguir. Você vai ter vitória. Põe a mão na sua cabeça e vai pedindo: Senhor, reconstrói. Reconstrói a minha mente, Senhor, porque a minha mente está adoentada com tantas coisas que ela ouviu, que ela aprendeu. E agora eu quero aproveitar e falar assim: como é que constrói a sua mente? Não é do nada, não brota de qualquer lugar. Sua mente é construída com o que você escuta. Você escuta a mentira vai construir a tua mente. Você escuta o engano vai construir a tua fé. E você vai perdendo a fé verdadeira e a mente que o Senhor quer construir para você. Porque você escuta mentira. Mentira vem da onde? De dentro ou de fora? O que você escuta? Vem de dentro ou de fora? De fora, é o que vem de fora. Precisamos que os nossos ouvidos sejam filtros, sejam selados,
sejam lavados. E tudo que a gente ouviu, que foi mentira de Satanás, porque Satanás mesmo que faz isso. Ele vai falando a mentira, e os outros vão contando a mentira, e todo mundo vai acreditando na mentira, e quando a gente vê, a gente também está forjado na mentira do mundo. Põe a mão nos teus ouvidos e fala: Senhor, lava tudo que entrou nos meus ouvidos, Senhor. Toda mentira, todo engano, toda falsa fé, tudo aquilo que foi coisas que não são verdadeiras e tuas, Senhor, que falaram comigo e que entrou na minha mente e hoje me torna uma pessoa sem força, uma pessoa sem força de fé, pessoas fracas na fé, tem fé, mas uma fé fraca. E é porque entrou a mentira dentro dos seus ouvidos, o engano entrou, o engano do diabo entrou nos seus ouvidos, a mentira entrou nos seus ouvidos. Senhor, lava agora, purifica no teu sangue, Senhor, e vai tirando tudo aquilo que foi entrando na minha mente, e que foi tornando uma mente fraca, uma mente sem fé, que fala que tem fé, mas não tem fé. Luta para ter fé, mas no fundo não tem fé, Senhor. Nós precisamos ser renovados na nossa mente, Senhor. Fora o ouvir, como é que será que a nossa mente é formada? Pelo ouvir e pelo ver. Eu vejo e eu guardo essa informação daquilo que eu vi. Então, quando eu vejo o poder de Deus se manifestando, eu gosto de falar, né, que para mim foi o máximo, eu olhar um monte de paralítico, todos levantar e sair andando. Para mim, isso foi uma experiência que jamais esquecerei na minha vida toda, que foi uma coisa, para mim, impossível de acontecer, e eu vi, assim, na minha frente. Quando eu vejo, aquilo entra na minha mente e fala assim: não, mas isso é possível, eu vi. Não foi ninguém que me contou, eu vi. Você precisa ver o poder de Deus. Põe a mão nos teus olhos e fala: eu quero ver o poder de Deus. Eu quero ver o poder de Deus, não sei como, eu quero ver milagre na minha casa, eu quero ver milagre na minha vida, eu quero ver o poder de Deus se manifestando na minha vida. Eu preciso, para minha mente ser restaurada, eu preciso ver a atuação tua, Senhor, a atuação do teu Espírito Santo. Eu preciso ter uma mente renovada pela fé, mas uma fé forte, uma fé que ninguém vai roubar, porque aquilo que eu vejo, ninguém rouba, porque eu vi, porque aconteceu, eu sei que aconteceu, então o diabo não rouba, porque está acontecendo na minha frente, estou vendo. Senhor, manifesta isso na nossa vida, pede para o Senhor manifestar na sua vida, porque na hora que isso acontece, você jamais vai esquecer, você sabe que acontece, você sabe que o Senhor age. É preciso ter experiências do poder de Deus, experiências na sua vida. Pede para o Senhor realizar isso. Senhor, realiza na minha vida, Senhor. Milagres, prodígios, atuações poderosas do Teu Espírito Santo em nós, Senhor. Eu sempre peço para Jesus assim: Senhor, eu não quero ficar falando testemunho velho. Eu tenho muitos, mas muitos testemunhos que eu poderia falar. Muitos testemunhos, mas eu falo assim: Senhor, dá-me testemunhos novos que acontecem agora, para eu poder mostrar que o Senhor agia e que o Senhor continua agindo com aquele que escuta, o Espírito. Com aquele que deseja obedecer o Espírito, aquele que se preocupa com a voz de Deus. Você precisa se preocupar com a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. São duas coisas. Primeiro você escuta a voz de Deus, do Espírito Santo, e depois você obedece. E quando você escuta e obedece, você vê o poder de Deus se manifestando. Se você só escutar, não vale nada. O que adianta depois você falar: eu escutei, Deus falou, mas eu não fiz o que Ele falou? Não vai adiantar nada.
Você tem que escutar, obedecer. E aí depois você fala, olha o que aconteceu quando eu escutei a voz do Espírito e obedeci o Espírito. Só para ilustrar, Benjamin não está aí não hoje, né? Tá? Não. Esses dias aí, faz pouco tempo, nós fomos viajar. E viajamos, e na volta, paramos para abastecer o carro. Aí o Benjamin olhou para mim e falou assim, esse carro vai estourar. E eu falei, eu renuncio em nome de Jesus, falei para ele, está repreendido em nome de Jesus. Não, vai estourar. Eu falei assim, o que você está falando isso? Porque é isso, vai estourar. Eu falei assim, eu entendi. Não dei muita corda. Entramos no carro para voltar. Entramos no carro, eu falei, já entendi o que eu tenho que rezar. E aí eu peguei, pus todo mundo para rezar, porque em casa não interessa, todo mundo vai rezar o que eu estou falando para rezar. Entramos no carro e eu peguei, comecei a rezar, repreendi a ação maligna no carro, repreendi a ação maligna na frente, atrás, dos lados, em cima, embaixo, em todos os carros que vão, em todos os carros que vêm, na estrada, e fui fazendo aquela oração, porque eu acredito que Deus fala. Senão eu teria dito, é uma criança falando, de 4 anos, vou acreditar numa criança de 4 anos falando? Ele pode ter visto um desenho, mas eu escuto o Espírito. E aí eu fiz todo mundo rezar, todo mundo renunciar, rezei por tudo e voltamos. O que aconteceu? Quando já estava bem perto de Maringá, o que aconteceu? Num lugar de uma estrada boa, que tinha acostamento, não tinha nenhum carro passando, estourou o pneu. E aí ainda a gente falou, se tivesse um carro passando, se não tivesse acostamento, a gente poderia ter sofrido uma situação muito séria. Foi só um pneu que estourou. Aí, na hora que o pneu estourou, todo mundo olhou assim, Deus avisou. Percebeu? Que Deus avisou. Ele quer avisar as coisas da sua vida. Sabe para quê? Para te livrar. Ele quer te avisar. Às vezes você não está escutando. Ele quer te avisar o que o diabo está aprontando para você. Você precisa escutar e acreditar e rezar para que aquilo se dissipe. Está entendendo? Deus, não é comigo que Deus quer fazer. Ele quer fazer com todas as pessoas, porque Ele quer o nosso bem. No final deu tudo certo, mas eu escutei. Na hora que Ele falou, eu olhei e falei, já estou entendendo. Já estou entendendo o plano do Satanás aqui. Mas ele vai ser desfeito em nome de Jesus. E foi. Você precisa escutar o Espírito Santo. Põe a mão no teu ouvido de novo e fala, eu preciso escutar o Espírito Santo. Para eu saber o que eu tenho que fazer. Para eu me proteger das coisas. Para eu me livrar das armações do diabo. Para eu me livrar das coisas que o diabo arma para mim cair. Da armadilha que ele cria para mim. Das coisas que são construídas pelas minhas costas e eu não sei. Eu preciso da voz do Espírito Santo na minha vida. Seja ela de que jeito venha. Eu preciso escutar o Espírito Santo. Você vai colocando todas as coisas da sua vida ao Espírito Santo de Deus. Ele que sonda todas as coisas. Ele que sabe o que está atrás das suas costas, o que está na frente, o que está dos lados. Ele sabe tudo que é a história da sua vida, da sua família. Ele sabe o que o diabo arma para você lá na frente. Ele sabe as coisas que fazem no culto, escondido. Ele sabe tudo. Com as mãos erguidas, você vai pedir, Espírito Santo, eu quero que você me revele as coisas. Eu quero, Espírito Santo, que você fale comigo. Eu quero, Espírito Santo, que você me oriente. Eu quero te escutar, Espírito Santo. Quero te escutar e te obedecer. Quero te escutar e te obedecer, Espírito Santo de Deus. Agora coloca a mão no seu coração.
Porque nós podemos ir sendo renovados na nossa fé mental e tornarmos-nos pessoas de fé mais forte, de mente forte, que tem certeza da presença de Deus, e do que Deus fala e do que Deus faz. Podemos ir nos tornando, que é isso que o Espírito Santo vai fazendo, ele vai nos tornando pessoas fortes, porque nós vemos, nós percebemos que o Senhor age, que não é uma fé vã, uma fé da boca para fora, mas ela é uma fé que acontece as coisas, nós vamos ficando fortes. Só que não basta ficarmos com a mente forte. Eu preciso que o meu coração, que as minhas emoções sejam fortes. Senão eu não consigo dar a resposta que Deus espera que eu dê. Nós ficamos com medo. Medo, fala, não, será que eu vou fazer isso? Eu vou passar a maior vergonha na frente dos outros. Eu vou falar um negócio e vão rir de mim. E você começa a ter medo de aceitar aquilo que o Senhor está falando para você fazer e para você cumprir. E quando você começa a não fazer o que o Espírito Santo está mandando fazer, sabe o que acontece? Ele não fala mais. Porque Deus não fica falando à toa. Deus fala com quem escuta e faz. Fala para a pessoa do lado, não basta escutar, você tem que fazer o que Ele mandar. Fala para a pessoa, você tem que fazer o que Ele mandar. Se você não fizer, Ele não vai falar. Ele fala uma vez, você não faz. Não, Senhor, eu não vou falar na frente do fulano. Senhor, eu não vou fazer isso, porque vou me envergonhar. E se não for? E se... Não. E começa. Ele fala uma vez, ele fala 2 vezes. Se você não obedecer, ele vira as costas, não quer me escutar e não quer fazer, tá bom. Simples assim, ele não vai falar. A gente precisa obedecer. Isso é uma coisa que eu aprendi muito na minha vida. Se Deus fala, eu obedeço na hora, porque eu sei que é melhor para mim. Eu nem pergunto, não, eu vou confirmar, porque antigamente a gente aprendia assim, não, você tem que confirmar. Tem que confirmar. Aí você vai confirmar com quem não escuta Deus, a pessoa te fala besteira lá, e você já nem sabe mais o que você acredita. Acredite no Espírito Santo. Ele vai falar o certo. Não precisa ir no fulano, no ciclano, e com tal fulano. Não. Parece que é difícil, e é difícil. Mas você tem que desenvolver isso. Isso é uma coisa que a gente desenvolve. A gente aprende a ouvir e obedecer. Quando você escuta, obedece, vê que aconteceu, na próxima vez você vai escutar, obedecer, porque você sabe que é aquilo que você tem que fazer. E a gente vai treinando, o Espírito Santo vai nos treinando a escutar, obedecer e ver o efeito da nossa obediência. Por isso que o nosso coração precisa estar preparado. Porque o nosso coração, ele fica com medo. O nosso coração, ele fica com receio de ser idiota para os outros, né? O nosso coração fica com medo de, nossa, eu vou falar, mas não vai ser, e daí? São coisas que nós vamos tendo que vencer. Depois que você vai saber, não é antes. Só que você tem que aprender. Se você não dominar as tuas emoções, se você tiver querendo agradar as pessoas, se você estiver querendo ser reconhecido, não vai dar certo. Porque é só o Espírito Santo que você tem que ouvir e deve obediência a Ele, e depois você vai ver o efeito daquilo que Ele te falou. Com a mão no coração, você vai pedir, Senhor, equilibra as minhas emoções, Senhor. Equilibra, Senhor, aquilo que eu sinto, Senhor. Porque muitas vezes o medo me abate, muitas vezes a insegurança me atormenta, muitas vezes, Senhor, eu fico sem saber se estou certo, se estou errado. Muitas vezes, Senhor, me angustia a expectativa, se aquilo vai acontecer ou não vai acontecer, e daí eu não consigo fazer o que Teu Espírito me manda fazer, porque eu fico inseguro. Senhor, cura o meu coração, Senhor.
de todas as emoções que não são equilibradas. E equilibra as minhas emoções, Senhor. Então, nós precisamos de uma mente renovada pelo Espírito Santo. Senão, você nunca vai sair da mesmice. Senão, você nunca vai avançar na fé, na ação de Deus, no poder de Deus. Vai ficar tudo igual. Como eu vejo que tem muita gente que eu conheço, faz 30 anos, está tudo igual. Não mudou nada, porque não conseguiu. Mente precisa ser renovada. Precisa tirar o que é velho, o que é vicioso, e o Espírito de Deus renovar a nossa mente. Depois eu preciso também de que as minhas emoções sejam controladas pelo Espírito. Porque daí eu vou conseguir dar a resposta. Senão eu vou ficar sabendo e falando assim, eu sabia, mas não adiantou nada, porque você não fez o que tinha que fazer. Então não adianta. Você tem que ter coração, emoção equilibrada pelo Espírito Santo de Deus. Não estou falando de equilíbrio humano, estou falando de equilíbrio do Espírito Santo. E em terceiro lugar, eu preciso de que as minhas palavras sejam usadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age na terra, através das pessoas. Você já viu o Espírito Santo voando assim? A não ser lá em Pentecostes que viu as línguas de fogo, o vento, mas a gente não vê o Espírito Santo assim, voando. Você já viu o Espírito Santo voando? Não. O Espírito Santo, ele usa a palavra das pessoas humanas que estão vivendo aqui na terra. E enquanto a gente estiver aqui na terra vivo, porque depois que morreu, acabou, não dá mais tempo de falar nada. Só se ficar gravado, que daí a gente põe as gravações, né? Que nem eu ponho da Cirlei e do Raul lá, que é a palavra deles sendo repetida. Mas eles já falaram. Então, agora, aqui na terra, é a tua palavra que está valendo. Fala para a pessoa do lado, a tua palavra que está valendo. É o que você falar. É o que você decretar. Está entendendo? É o que você decretar. Decretou falta de fé? Vai ter falta de fé. Decretou poder de Deus? Vai ver o poder de Deus. Decretou que não vai acontecer? Mas o médico falou que não tem jeito. Decretou isso, é o que vai acontecer. Você está entendendo que o decreto quem faz é humano. É o humano que faz. Por isso que quando o humano faz um decreto que eu vejo que não está conforme com a palavra de Deus, eu digo assim, eu renuncio, em voz alta, eu renuncio em nome de Jesus. Isso não será. O que essa pessoa está falando não será, porque não está conforme o Espírito Santo de Deus. Pergunta para a pessoa se ela entendeu aí o que ela tem que fazer. Entendeu? É você que decreta o que vai acontecer ou não. É a tua boca, a palavra. Não é pensamento mais. Pensamento você pôs com Deus, com o Espírito Santo. A palavra é o decreto do que vai acontecer. Quando a pessoa fala assim, isso não tem jeito. Eu já falo em nome de Jesus, renuncio em nome de Jesus. Não. Porque não é o que o Espírito Santo fala. Está entendendo? Nós precisamos ter muito cuidado. Inclusive, pessoas de Deus que fazem decreto de que não é para fazer. Tem até isso que existe, né? Infelizmente, existe também. Por quê? Porque eu preciso estar conforme o Espírito Santo de Deus na minha boca. Põe a mão na boca. Que a minha boca fale conforme o Espírito Santo de Deus me orientar. Se não for de acordo com o Espírito Santo de Deus, cala a boca. Para de falar. Fica quieto. Se não dá para falar o que o Espírito Santo está mandando falar, cala a boca. Mas não fala o que o diabo quer que você fale. Não fala o que as pessoas querem que você fale. Fala o que Deus quer que você fale, apenas. Se você não conseguir, fica quieto. É melhor do que ser usado pelo diabo para destruir as coisas. Com a voz de Satanás falando.
com a voz das pessoas falando. A palavra é 1 Coríntios 2, versículos de 14 a 16. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para eles são loucuras. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalançará a instruí-lo. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então você veja que a palavra de Deus coloca dois tipos de homens. O homem espiritual e o homem natural. E isso não está falando que um está no céu e o outro está lá no inferno. Não é isso que a palavra está falando. Ela não faz essa distinção. Simplesmente está falando de um jeito de viver. O homem espiritual vive conduzido pelo Espírito. E quem é que vai julgar ele? Até o Espírito de Deus, se ele estiver errado. E o homem natural vive longe da voz do Espírito, vive numa condição natural, vivendo, não está falando que vive errado, vive de uma maneira natural. Mas a palavra de Deus está fazendo distinção em duas maneiras de viver. E quem escolhe que jeito quer viver é cada um de nós. É você que escolhe. Você pode viver uma vida natural. Não vai ter problema viver uma vida natural. E você pode escolher viver uma vida espiritual. Só que o que a palavra de Deus vem nos dizer é que o homem espiritual, ele vai ser conduzido pelo Espírito na sua vida e no final, lá no final, o Senhor vai conduzir ele e vai dizer o que ele agiu, o que ele escutou mesmo, o que ele não escutou, que está certo, que não está. Não está nas leis humanas, não está no jeito de viver humano. Por isso, vai ter aquelas pessoas que querem viver daquele jeito, natural. Hoje eu olho e falo, tá bom, viva aí do jeito que você quiser. Quer viver assim? Viva como você quiser, do jeito natural, o problema é seu. Vai perder a experiência do Espírito Santo. E a experiência do Espírito Santo faz muita diferença em nós. Fala para a pessoa do lado, a experiência do Espírito Santo é que faz diferença. Você se torna um homem espiritual que vive na condução e no entendimento da vida segundo o Espírito Santo. Você entende o mundo, você entende os acontecimentos até da sua vida ou do mundo de um jeito espiritual, porque o Espírito Santo vem te falar. Porque o Espírito Santo vem te dizer como é que tá, o que está acontecendo. O Espírito Santo vem te alertar. O Espírito Santo vem te dizer, vai para cá, vai para lá. Eu quero pegar bem rapidinho, né, porque a gente já está meio tarde, só para mostrar que o que é que aconteceu aqui com os apóstolos. Esse é o chamado que o Espírito Santo faz. Em Atos dos Apóstolos, lá no comecinho, diz assim: a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou, desde o início até o dia em que foi arrebatado, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera, sob a ação do Espírito Santo, ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhe falou do que concerne ao reino de Deus. Então, no decurso de sua refeição, com eles ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, ouviste de minha boca. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Foi assim que Jesus terminou o tempo dele.
Ele morreu, ressuscitou e voltou para falar isso. Voltou para falar assim, vocês... Ele não falou para todo mundo. Ele não falou para os sacerdotes. Ele não falou para todo mundo que estava lá. Ele falou só para aqueles que quiseram ouvir, certo? Aqueles que quiseram escutar o que ele falava. E ele falou, para vocês vai vir o Espírito Santo e vocês receberão o Espírito Santo, que eles não sabiam nem o que era, o que ia acontecer com eles. Vocês receberão o Espírito Santo, então não se preocupe. Fala para a pessoa do lado, não se preocupe com a vida. Você tendo o Espírito Santo, você vai ter tudo. Você vai ter todas as respostas. Você vai saber o que você vai fazer. Você vai saber como vai conduzir. Não se preocupe. Fala de novo, não se preocupe. Jesus disse para eles isso. Falou assim, não se preocupem. Vai vir o Espírito Santo e ele vos orientará. E eles não sabiam nem o que ia acontecer com eles. Mas eles acreditaram naquela palavra de Jesus que veio, só falou isso. Ele não explicou nada. Ele não falou, vocês terão dons do Espírito. Vocês terão dom de cura. Terão dom de ciência. Ele não falou nada, não. Só falou, confia em mim. Vai vir o Espírito Santo e ele vai falar para vocês o que vai ser a vida de vocês. Depois disso, e eu aconselho você a ler Atos dos Apóstolos. Você vai ver o que aconteceu com esses homens. A partir daí, depois no outro capítulo eles recebem o Espírito Santo, que eles não sabiam como era. E a partir do recebimento do Espírito Santo, a vida deles foi impulsionada pelo Espírito Santo. Semana passada o Sidney falou aquele testemunho muito interessante, é Filipe, que foi, e o Senhor falou, vai lá atrás do fulano lá, e vai evangelizar ele. E ele foi, não sei como é que ele foi, porque foi a pé, e o outro estava de cavalo, como é que ele chegou lá, não sei, mas ele chegou. Então, eles começaram a ter uma vida diferente, uma vida de poder do Espírito Santo. Fala para a pessoa do lado, o Senhor quer dar o poder do Espírito Santo para a sua vida. Que você tenha experiência de poder. Não é a vida natural. A vida natural é essa que todo mundo vive, que a gente também vive. Mas a gente vive o natural com o poder do Espírito Santo. Então, aí a gente é capaz de ter atitudes que às vezes os outros olham e falam, mas por que você fez isso? É porque o Espírito Santo me ordenou. Depois você vai ver que estava certo, que o Espírito Santo tinha que fazer aquilo lá mesmo. Você vai ver depois, às vezes na hora você nem vai ver. E os apóstolos, eles acostumaram a obedecer o Espírito Santo. Tanto que eles só faziam o que o Espírito Santo mandava eles fazerem. Eles saíram evangelizando, o que foi a primeira coisa que aconteceu com eles? Já foram presos. Tá? Já foram presos. Pedro já chegou lá, já curou um paralítico. Ele sabia que ele ia curar o paralítico? Claro que não. Foi o que o Espírito falou na hora, e ele profetizou com a boca dele, e aconteceu. Falou para o paralítico, está curado, levanta e anda. E ele foi curado. Todo mundo viu aquilo, e aí todo mundo começou a correr atrás dele. Mas ele não sabia que isso ia acontecer. Ele não sabia que o Espírito Santo ia fazer isso. Ele fez, movido pelo Espírito. E aí depois disso, sabe o que aconteceu com ele? Foi preso. Eles foram presos. Porque eles não queriam que falasse. Quando eles foram presos, eles oraram, e o que eles fizeram? Não vamos mais falar, porque eles falaram, vocês calem a boca, não fala mais nada. Fica quieto, não fala, não faça isso. Hoje nós vivemos a mesma coisa, continua igual. Mandam a gente calar a boca, não fala. O que eles fizeram? Eles saíram de lá e continuaram falando. Continuaram falando. Por quê? Porque o Espírito Santo falou, não, você continua que eu vou te defender, que eu vou te salvar. E foi assim que eles viveram. Então nós vemos todas as histórias daqueles homens, histórias de pessoas que escutaram o Espírito Santo, obedeceram ao Espírito Santo, sem saber o que ia acontecer, mas confiando no Espírito Santo,
E depois está aí a história deles na Bíblia, até hoje. Está aí na Bíblia, eu não estou falando o que eu acho, está na Bíblia. Está relatado para todo o mundo saber. O mundo inteiro sabe dessas histórias. Está falado no mundo inteiro. O que eles tiveram coragem de fazer ali na hora é proclamado para todas as línguas, raças, nações. Elas vão escutando esse poder do Espírito Santo. É o que o Senhor espera de nós. Você está vivendo aqui nessa época, e eu estou vivendo aqui nessa época, nós é que vamos ser a voz do Espírito. O Espírito Santo não vai falar sozinho. O Espírito Santo vai falar com a sua boca. O Espírito Santo vai falar com você e vai usar a sua vida. Tudo depende se você vai querer ser o homem natural ou você quer ser o homem espiritual. Não posso obrigar ninguém, cada um tem que fazer a sua escolha. Você faz a sua escolha. Ah, se eu for o homem espiritual, eu vou direto para o céu e o natural vai lá para o inferno. Não está falando nada disso. Só está falando que é um jeito de viver. E o convite que eu quero fazer para você é esse. Tenha a experiência de ser conduzido pelo Espírito Santo. Quando você tiver essa experiência, nada vai te tirar do seu caminho com Deus. Porque você sabe, porque você viu, porque você vivenciou. E como eu falei, eu tenho milhares de testemunhos, que não dá para falar tudo. É isso que tem que acontecer na sua vida, porque quando isso acontecer, ninguém vai te roubar a fé. Ninguém vai tirar a graça da sua vida, porque você viveu, você vive, você sabe que é real. Vamos só pedir para o Senhor a graça da gente, de fato. Eu acho muito forte essa questão de ouvir a voz do Senhor e cumpri-la. Isso é desafiador, desafiador. E até porque a gente dá aparência de maluco, né? Mas eu tenho experiências suficientes para dizer, escute a voz do Senhor e cumpra. E você vai ver Ele realizar as maravilhas na sua vida. A gente tem muitos planos, mas é dele que vem o executar. Então nós te pedimos, Senhor, dá-nos a graça e a coragem e a ousadia de aprendermos a seguir a Tua palavra, Jesus, a seguir o Teu mandamento, Senhor. Concede-nos, Senhor, essa graça a partir de hoje. Toca o nosso coração para buscarmos ouvir a Tua vontade, para prestarmos atenção. Para isso, Senhor, dá-nos vigilância, que nós estejamos vigilantes para saber quando é que é a Tua palavra, Senhor. Quando é que Tu estás falando conosco, Senhor. Oria lalabari herishiri canta labaralari. Oria lalabari canta labaralari alabarashiri alabaralari.